Amém. Amém. É verdade, né? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Imutável, né? Imutável é algo que a gente poderia aprender com essa música, né? É interessante que essa menina foi na igreja, essa música ficou famosa com o Baruch, né, Jô? Mas foi uma garota que escreveu essa música daqui de Ribeirão, né? Foi, daqui de Ribeirão. E a história é Marcela Thaís. Não é essa menina, é, Jô? Não. A Marcela Thaís é a participação. Uma Daniela, né? Daniela chama. Então, assim... Daqui de Ribeirão. E é bem legal, assim, que ela contou pra gente a história ali. Foi no momento de dor e de dificuldade que ela escreveu essa música aí que a gente canta em todas as nossas igrejas, né? E gostoso a gente poder saber que esse nosso Deus, em qualquer momento da nossa vida, ele continua sendo o mesmo, é imutável. Amém? Amém? Amém. Vamos ouvir a palavra com o pastor Roberto? Graça e paz, queridos. Amém. Deus abençoe a vida e o coração de cada um dos nossos irmãos. Vão rever os nossos queridos, pastor e meu pastor Reinaldo, pastor Badi, demais pastores, e ver esses homens de Deus aí servindo ao Senhor em qualquer momento, né? Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. Saudade de estar com vocês, mas agora estamos aqui, ligados pelos vínculos do Espírito Santo, né, queridos? Que nos unem maravilhosamente. Deus abençoe. Pensando nessa situação que nós estamos vivendo, nós, como cristãos, entendemos que, a despeito de estarmos vivendo o que todos os homens vivem. Eclesiastes capítulo 4 vai dizer que todas as coisas acontecem a todos os homens. Todas as coisas estão suscetíveis a todos os homens. A diferença é como nós reagimos a estas coisas. Então, pensando sobre isso, nós entendemos o lado espiritual também. Estamos em guerra, estamos em batalha, e como nós reagimos a tudo isso. Então, pensando nessa palavra, ouvindo muitas lives, os nossos pastores, as igrejas, todas se mobilizando, é óbvio que esta situação que nós estamos vivendo nos deixará lições perpétuas, lições perenes, até do nosso cristianismo, para o nosso cristianismo. E pensando nisso aí, eu pensei sobre o foco, como o diabo quer nos tirar do foco. Para isso, vamos ler um texto bíblico, queridos. Vamos abrir a Bíblia aqui em Lucas, capítulo 24. Assim que nós acabarmos a nossa quarentena, temos que fazer um culto do abraço, né, pastor Reinaldo? Um culto do abraço. Um culto da comunhão maravilhosa. Uma coisa que nós estamos aprendendo a dar valor. Lucas 24, o texto é conhecido por todos, eu quero ler o versículo 13 e o 33. Lucas 24, olha lá, versículo 13 e depois o 33. Diz assim o texto bíblico: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. O verso de número 33. Eu também faço o zoom, mas essa qualidade de vocês aí é impecável. Padrão batista mesmo, Monte Sião. Diz assim o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Pensando nisso aí, queridos, a gente vai trilhar os motivos e as razões porque algumas pessoas perdem o foco
de estarem no centro da vontade de Deus. A Bíblia aqui nos diz que no mesmo dia, o verso 13 que nós lemos, e no mesmo dia, que dia era esse? O dia da ressurreição. Perguntar para você, quando que foi o nascedouro da igreja? Algumas pessoas vão até dizer no Pentecoste. Não, a igreja nasce aqui, na ressurreição. Embora ela é eterna, está escondida em Deus, mas pense aqui, historicamente, ela nasce ali na ressurreição. Porque a Bíblia vai dizer que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Então, no dia em que Cristo ressurge, ou seja, no dia da inauguração da igreja, nós já temos 2 irmãos indo embora. 2 irmãos abandonando, porque Cristo havia dito ficar em Jerusalém. Então, vamos entender Jerusalém como o centro da vontade de Deus para a nossa vida. O foco que Deus nos colocou. Então, o lugar, quando a gente fala de bênção, quando a gente fala de milagre, a gente não deve falar geograficamente. A bênção de Deus não está associada à geografia, está associada à fidelidade. Onde você pisar a planta do vosso pé? Fidelidade. Deuteronômio 28 vai dizer que essas bênçãos te alcançarão. Ou seja, não está circunscrita a geografia. Estamos aprendendo hoje aqui, com mais de 30 dias de enclausuramento, estamos aprendendo algumas coisas que esse Covid-19 vai nos ensinar, essa pandemia vai nos ensinar. Uma delas é templo e igreja. Nós somos igreja, então o diabo caiu por terra em pensar que quebraria a comunhão da igreja. Olha que coisa linda aqui, desfrutando dessa comunhão. Nós fazemos nossos cursos também pelo mesmo aplicativo dos irmãos do Zoom. Já estive ministrando nossos cultos, irmãos nossos, amigos da Europa, pregando aqui. Olha que coisa maravilhosa, essa comunhão, porque nos vínculos, na dimensão do Espírito, não existe distância. Então, vejam bem, então, no dia que a igreja ressurge, ela nasce, já temos, entre aspas, 2 desviados aqui, 2 camadas indo embora. A expressão é, por que eles foram embora? Por que eles deixaram o foco? Então, a Bíblia aqui nos ensina algumas coisas, até para nós. Porque Jesus vai chamá-los de loucos e duros de coração lá na frente. Agora, qual foi o primeiro motivo por que eles perderam o foco? Lembrem que todo mundo que sai tem motivo. Todos eles têm motivos. E motivos robustos, palpáveis, só que espiritualmente não. Qual foi o primeiro motivo aqui dentro do texto que estas pessoas largaram o foco em ter Jerusalém como o centro de onde Deus quer que você esteja? Você precisa entender, nós precisamos entender, querida igreja, que nós estamos onde Deus queria que nós estivéssemos. Onde Deus queria que eu estivesse? Nesse momento aqui. Então, esse é a minha Jerusalém. Então, no versículo 13, se o Rafael puder colocar aí, vai dizer a Bíblia que naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Qual é o capítulo, pastor? 12 quilômetros. Lá de Lucas 24, santo. Estou lá em Lucas 24. Iam conversando. Se você pensar aqui nos versos 13 e 14, primeiro motivo, porque eles deixaram Jerusalém, porque eles deixaram o lugar que Deus havia dado. Versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então, analogicamente, por que é que eles abandonaram Jerusalém? Por que é que eles deixaram o local que Jesus havia dito para não deixarem? Primeiro, porque deram ouvido à conversa fiada. Olha o que diz o versículo 14. E iam conversando entre si. A pergunta é, que conversa luciferiana era esta? Que quanto mais conversavam, mais longe iam de Jerusalém. Queridos, estamos vivendo em dias onde a indústria do pânico ficou sendo instalada.
Então, se você ligar a TV, se você entrar na internet e ficar conectado aí, você morre em 3 dias. Tem algumas televisões, alguns meios chamados coronavírus de comunicação. Por quê? Uma indústria do pânico. Teve um casal na Europa que se matou. O pânico foi tão grande de chegar essa epidemia na casa deles, que mesmo sem ter, ele matou a esposa e se matou. Conversa luciferiana. Então, precisamos entender, os nossos pastores, nós pastores, a igreja, os profetas da igreja, os ministradores da igreja estão profetizando que nosso Deus é um Deus de esperança, que nosso Deus é um Deus que nos guarda. Se Ele não nos guardar disso, é porque Ele quer nos expor, Ele quer o nosso martírio. E precisamos entender. Isso aí, Deus é um Deus que nos guarda? Óbvio, estamos aí tomando os devidos cuidados, né? A prudência e a ciência dos santos. Mas se Deus quiser nos expor, Ele nos expõe porque chegou a hora do nosso martírio. Agora, viver em desesperança nunca. Eles deram ouvido à conversa fiada. Então, primeira coisa, irmãos, não dê ouvido à conversa fiada. Todo mundo que desespera, todo mundo que desiste, todo mundo que quer fugir de Jerusalém, irmão, sempre tem uma conversa, sempre tem um Cleopas para dizer, não, porque, na verdade, todo desanimado, ele nunca desanima sozinho. Já reparou? Que quando o camarada desanima, ele sempre quer arrastar alguém. Quer dizer, ó, fica lá, não, nessa empresa tá ruim, nessa igreja tá ruim. Ele sempre quer levar alguém, irmão. Então, tem muito Cleopas aí, ó, dizendo assim, não vai dar certo, vai morrer. Não, para. Então, primeira coisa, irmão, não dê ouvidos aos Cleopas da vida. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Eles iam conversando. Segundo motivo, verso 15 e 16. E aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como o quê? Fechados. Segundo motivo que as pessoas fogem de Jerusalém, perdem o foco de Jesus, de Deus, da igreja, cegueira espiritual. E já reparou, e queridos irmãos, que todo cego acha que só ele enxerga? Porque no caso aqui, Jesus se aproxima e eles dizem para Jesus, tu não sabe o que está acontecendo, não? É como se eu dissesse, esse cara não vê nada. Ou seja, já reparou que todo cego espiritual acha que só ele enxerga? Eu já vi gente que saiu da igreja que congrego porque achou que a igreja estava fria. Só ele enxergou isso. A igreja continuou. Já viu gente que sai da igreja porque viu nuvem negra, porque viu um buraco, porque viu, né, uma nuvem sobre o pastor, e quando ele sai, parece que a nuvem vai embora. É mais ou menos assim. Então, assim, enxergou aquilo que não existia. Então, Jesus viu que eles estavam, quem está cego, ele vai embora. Essa síndrome do servo de Eliseu, que não enxerga nada. A Bíblia diz que eles estavam lá em Dotã, o rei queria prender o profeta, e o profeta ficou dormindo, o menino acorda mais cedo, quando ele sai lá fora, ele vê um monte de gente, um exército para matá-los. Ele, todo tremendo, chega lá, acorda o seu senhor, olha para ele levanta, quando o profeta levanta, ele olha para lá, dá uma risadinha de canto de boca, e o homem atrás dele, meu senhor, o que vamos fazer? Nós vamos morrer. Ele faz uma oração, abre os olhos do moço. Quando os olhos de Geazi é aberto, que ele olha, ele vê não o exército, ele vê ao redor dele e do profeta Elias, ele vê. Nós conseguimos enxergar, em meio a essa pandemia, esperança, conversão, Deus fazendo milagre. É isso que nós enxergamos, porque temos uma visão diferente da dos demais. Então, orar para que Deus tire essa cegueira espiritual, porque quem está cego espiritual, é lógico que vai fugir para tal de Emaús. Terceiro motivo, verso 17, coloca aí, meu santo. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que tratando à medida que caminhais? E por que estáis tristes? Uma das coisas que o diabo quer roubar da gente, irmão, é a alegria. Então tem muita gente agora que está ficando triste, porque perdeu o emprego, porque perdeu a renda, porque o ano de 2020 já foi embora, porque não sei o quê, ficando triste. Não deixe o diabo roubar a nossa alegria. Ó, escute uma coisa, meu santo. Estar triste é uma coisa, ser triste é outra.
Nós não somos tristes, nós ficamos tristes. Passamos por tristeza, mas nós não somos. Nós somos alegres. A nossa essência é alegre, porque Jesus disse que nos daria alegria. Jesus disse, a Bíblia vai dizer que os anjos, quando trouxeram a mensagem aos pastores, diz: eis que vos trago novas de grande alegria. Nasceu o Salvador. Temos alegria por quê? Somos salvos. Temos Jesus. Temos o Senhor Jesus. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, a gente se recompõe financeiramente. Mas não deixe que o diabo roube a nossa alegria. Como é que se rouba a alegria? 2 coisas, irmãos, roubam a nossa alegria. Deixa eu colocar, pontuar pelo menos 2 razões. Primeira razão é se comparar. Não se compare com ninguém. Porque a comparação rouba a alegria. Porque sempre você vai encontrar alguém melhor do que você. Sempre você vai encontrar alguém que tem mais do que você. Sempre você vai encontrar alguém que faz as coisas melhor do que você. Então não se compare. Não compare a sua família com a de outro. Não compare o seu carro com o do outro, a sua casa. Não compare a sua esposa, meu santo, com a de outro. Não compare o seu o marido. As mulheres não podem comparar o marido com a de outro. Por quê? Vai existir aparentemente alguém melhor. Eu não me comparo com ninguém. Que pode ser que ache alguém mais bonito do que eu. Pode até ser que exista, não é? Então eu não me comparo. Por quê? Porque quando eu me vejo no espelho, eu digo: Jesus acertou. Jesus é bom. Sabe qual que é o melhor ministério que existe na terra? O meu. Sabe? Tudo é meu. A melhor esposa é a minha. Foi Deus que me deu. Então eu não me comparo com ninguém. Não se compare, vai roubar a tua alegria. Não, outra coisa que rouba a alegria é a expectativa. Expectativa. Primeiro, entendamos, quando a gente fala de graça, a gente fala não apenas de favor imerecido, a gente fala de esmola para desgraçado. Ou seja, trocando em miúdos, nós já estamos no lucro. Já estamos no lucro. Você está no lucro, meu santo. Então pare com esse sentimento de meritocracia que não existe dentro do reino de Deus. Achando que você merece uma posição melhor na igreja, você merece... Não. Você já está no lucro. Entendeu? Então olhe para sua esposa. Você não merecia a esposa que você tem? Você está no lucro. Você não merecia a posição financeira que você tem? Você está no lucro. Dentro do reino de Deus não existe meritocracia. É tudo graça. Tudo graça. Então, partindo desse princípio, se alegre. Se alegre. A Bíblia diz em Provérbios 15:15 que nós devemos um banquete contínuo. Aquele que está fazendo uma alegria. Ou aquele que tem um coração alegre, irmão, está sempre fazendo um banquete. Sempre tem alegria. Pode ter arroz só na casa dele, pode ter só feijão, não é isso? Ele passa no posto de gasolina, põe 10 de álcool, 10 de gasolina, e está sempre alegre. Então, por quê? Não deixe ninguém roubar a sua alegria. A tristeza vai nos levar para longe de Jerusalém, para longe de onde Deus propôs conosco. Outro motivo aqui maravilhoso, que é aqui, ó, todos os dias do oprimido, e coloca lá, você pode voltar, até para os irmãos gravarem aí, Provérbios 15:15. Todos os dias do oprimido são maus, mas de coração alegre olha aqui essa tradução que linda, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Quem tem um coração alegre, você não vê ele murmurando, porque murmuração é um louvor ao diabo. Ele está sempre cantando para Jesus, está sempre adorando a Jesus pelo que tem. Olha que coisa linda. Então, o outro motivo, verso 19 do capítulo 24. Saudosismo. O saudosismo vai nos roubar de Jerusalém. Diz assim o verso 19. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta. Ele não é, ele foi profeta poderoso em palavras, já falando de Jesus no passado. Ou seja, tem uma tradução que diz, ele era profeta poderoso. Saudosismo tem de gente que fica, em 1989, aquilo que era igreja.
O emprego passado que eu tinha, aquele que era bom. A igreja que eu estava, aquele que era bom. O pastor que eu tinha em 1972, aquele que era pastor. Para de saudosismo. Porque o Salomão vai dizer que se nós dissermos que as coisas passadas foram melhores, a gente não fala isso com sabedoria. Então, arranque essa corrente chamada passado. Você está bem agora. É agora. Veja a situação que você está. Você está melhor. Se você abrir a tela aí, você vai ver o rosto dos irmãos, todo mundo corado, com a bochecha gorda aí. Olha que coisa boa. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus para a nossa vida, irmão. Olha aí, olha o Rafael, irmão. Quase não cabe na tela. Ou seja, Deus está cuidando da gente. Agora, olha que coisa linda. Pegue o seu álbum aí, irmão. Pega o álbum do pastor Reinaldo quando ele casou para você ver. Ele está bem melhor agora. Porque, olha só, Deus está cuidando. Olha, Deus está cuidando da gente. Jesus é maravilhoso, tem cuidado da gente. Agora, olha aqui, pare com esse negócio de saudosismo. Ah, meu tempo, para com aquilo. Vai roubar a nossa bênção. Vai nos tirar do foco que Deus nos colocou. Então, o melhor momento da sua igreja, Igreja Batista Monte Sião, é o hoje, é o agora. O melhor momento que a gente está vivendo, que eu estou vivendo no meu casamento, é agora. 20 anos depois que casei com a minha morena, agora é o melhor momento do meu casamento. O outro motivo, porque o diabo quer nos tirar do foco, queridos nossos pastores que estão nos ouvindo, nossos queridos irmãos. Perda de esperança. Verso 20 e 21, olha o que nos diz aqui. Ora, nós esperávamos que fosse ele. Olha só, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: nós colocamos fé em Jesus e ele nos decepcionou. A gente achava que era ele que ia resolver as coisas e ele não resolveu. Igreja, nunca duvidemos do caráter do nosso Deus. Duvidemos da sua soberania, do seu poderio. Todas as coisas estão na mão do Todo-Poderoso até hoje. Ou acha que esse problema aí de Covid não está lá em Mateus 24 e 25? Ou acha que as coisas fugiram? Não, está tudo cronometrado pelo Todo-Poderoso. Todas as coisas estão na mão dele. Então, nunca podemos perder a esperança. Porque se o dia que nós perdemos a esperança, ele rouba tudo da gente. Por que que eles fugiram, saíram de Jerusalém? Verso 21. Assim, a esperança, e no mesmo versículo, a decepção. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Ele nos decepcionou, porque achávamos que era ele, colocamos todas as nossas fichas na ele, e ele morreu. Ele morreu. Até dizem que ele ressuscitou. Ele morreu. Então, vejam bem, motivos que nos afastam de Jerusalém. E por último, aqui, o último motivo, verso 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Elas dizem. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Ou seja, algumas mulheres, elas disseram, descrença, falta de fé. Sabe que o diabo quer roubar da nossa vida? Ele não quer roubar muita coisa, ele quer roubar o poder que nós temos de crer nessa palavra como verdade absoluta. Se ele roubar um dia a nossa fé, ele rouba a nossa santidade, ele rouba a nossa família, rouba a nossa castidade, ele rouba a pureza que Deus nos deu, a santificação que ele nos deu. Por isso que Paulo canta: eu acabei a carreira, guardei a fé de crer que isso aqui é verdade, crer em Cristo como verdade absoluta para as nossas vidas. Mas o importante é que eu possa concluir, o pastor falou 20 minutos, já estou falando quase 50, para que nós possamos concluir, é que quando a gente perde o foco, muita gente nos abandona. Jesus não. Jesus não. Quando você vai ler o verso
o verso 14, a Bíblia diz que Jesus se aproximou. Sabe o que Jesus fez? Quando a gente perde o foco, Jesus foi atrás deles. Jesus não abandonou. Não, igreja é assim, sai 10, entra 20. E o pastor foi atrás, por que eu fui atrás? Não, ou seja, Jesus foi atrás. Sabe o que Jesus fez aqui? Jesus ouviu as suas queixas. Jesus ouviu, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quem estava dando direção aqui não era Jesus. Quem estava dando direção aqui eram eles, porque Jesus ia com eles, não era eles que iam com Jesus. Então, Jesus andou o caminho deles. E Jesus os escutou. E terceiro, Jesus falou aos seus profetas. Diz todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, de tal modo que os seus corações ardiam. Então, vejam bem que Jesus foi atrás deles, ouviu as suas queixas, Jesus falou aos seus corações, e por isso, Jesus os convida, eles convidam a Jesus a entrar em sua casa. Quando Jesus chega lá, Jesus não dá nenhum sermão. Jesus entra lá e Jesus restaura a comunhão deles. De que maneira? No partir do pão. Queridos, que coisa linda. Eu não sei, pastor Badi, como é que Jesus partiu o pão. Se era assim, só sei que era de um modo tão especial que quando Jesus partiu o pão, todo mundo conheceu. Todo mundo soube a maneira como ele partiu o pão. Você viu como ele partiu o pão? Aí diz a Bíblia que quando Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem. Jesus começa a curar. Tudo aquilo que eles haviam perdido, Jesus começa a devolver. Então, em meio a tudo isso, Jesus está trazendo a sua igreja e muitos para o foco. Então, isso que está acontecendo no mundo, essa que está acontecendo no mundo, é Deus trabalhando na vida de muitos. Jesus restaura a comunhão no partir do pão. E o verso de aqui, verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados 11 que estavam com eles. Eles começam o texto saindo de Jerusalém, do centro da vontade de Deus, saindo da onde Deus não queria que ele saísse. Eles saem, e agora Jesus é tão lindo que faz uma maravilha na vida deles. Eles terminam o texto voltando para onde nunca deveriam ter saído. Olha que coisa linda. E a Bíblia diz que eles saíram. E onde estavam os 11? No mesmo lugar. A igreja estava reunida como sempre está. A igreja estava lá, congregando e servindo ao Senhor. Vocês, abençoando a igreja dos nossos queridos irmãos. E nunca perca o foco. Jerusalém, subentenda-se como Deus é o lugar onde Deus quer que você esteja. Deus vos abençoe em Cristo. E em breve estaremos congregando juntos, dando um abraço um ao outro, em nome de Jesus. Um beijo no coração do meu pastor Reinaldo e todos os demais obreiros. Deus abençoe o profeta do louvor aí, Rafael, e todos os demais irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Volto a palavra ao nosso pastor.